Aleluia. Podem sentar, irmãos. Pode ficar sentadinho. Poderoso Deus, obrigado por essa primeira parte que nós entregamos ao Senhor nesse momento, Pai. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que a virtude do Teu Espírito Santo, meu Pai, possa passar em cada coração. E essa virtude nos dá entendimento dessa palavra. Senhor, esse maná rico que veio do céu, que é a Tua palavra, venha para nos alimentar, Pai, perdoar, meu Senhor, renovar. Vem, Senhor, nos dá a condição de alcançar a salvação pelo poder dessa palavra, que é ouvindo, meu Pai, que nos libertamos. Nos liberta, meu Senhor. Muito obrigado, Pai, porque esse é um momento especial quando na Tua casa nós estamos numa mesa preparada e vamos comer e beber e vamos, meu Senhor, sair saciados e alimentados. E tudo isso é para o Teu louvor. Aleluias, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nossa leitura introdutória foi em Jó, capítulo 36, versos 10, 11 e 12, né? E antes eu quero dizer aos irmãos que quando Deus escolheu, Ele traçou um propósito para cada vida nessa escolha que fez. Ele não chamou ninguém desocupado. A Bíblia diz que todos que Deus chamou foram pessoas ocupadas. Quando nós lemos, né, a palavra, nós vemos isso. Pescadores, pessoas que trabalhavam com impostos, pessoas que eram carpinteiros. E Deus foi chamando, né, as pessoas para vir, para mostrar com o seu talento que tem. Dê valor ao dom que Deus te deu. Porque Ele quer multiplicar, Ele quer fazer crescer. Mas é necessário que o coração se abra e o espaço seja dado somente ao Espírito Santo, com o poder da palavra. Quando observamos a Bíblia Sagrada, nós observamos que Deus, Ele chamou os heróis, e esses heróis eram homens simples. Todos eles eram homens simples, que se apresentavam com as suas pequenas qualidades que Deus potencializava e fazia com que aquelas qualidades eram apresentadas com poder e grande glória. Mas também eram homens que não omitiam suas fraquezas e as suas falhas. Lembra da pesca maravilhosa? Pedro, lá em alto mar. Pedro, quando ele viu o milagre de Jesus, ele olhou para Jesus e falou: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele não se sentiu merecedor, não se sentiu digno da presença de Jesus ali naquele momento, porque ele se maravilhou com as maravilhas que Deus fez. E valorizou a ponto de se sentir nada. E é o que nós somos, amado. Nada. Nada vezes nada. A grandeza de Deus tem mostrado isso para aqueles que se dizem grandes lá fora. Que se dizem que qualquer doencinha os cientistas arrumam a solução. E Deus tem provado que o homem não é nada, com toda a sua sabedoria presidencial, não são nada, com toda a sua sabedoria dos reis, realezas, não são nada. E Deus então foi no meio dos menores e mostrou aos grandes que os menores são bem maiores que eles. Lemos aqui a nossa leitura introdutória, Jó 36, 10, 11 e 12. E revela isso aos seus ouvidos, presta atenção, para te ensinar. Toda vez que você senta em um banco, ouve a palavra de Deus, é um compromisso a mais. Deus está te ensinando, então come, porque isso é um maná que igual não existe. É o maná que sustenta, alimenta e fortalece a alma e dá condição de ir para o céu. E revela isso aos seus ouvidos para seu ensino. E lhe diz: se converta do mal,
Senhor, então eu vou olhar para dentro de mim e ver o que tem de mal aqui. Eu preciso me converter, me revela, me mostra, me ajuda. Coloca a colírio da graça nos meus olhos. Eu quero mergulhar dentro de mim mesma. Eu quero me esvaziar de mim, porque eu quero conserto com o Senhor. Se ouvirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. Olha que delícia estarmos na casa de Deus. Quantos gostariam dessa delícia, mas estar no CTI, na UTI, no hospital, no cemitério? Muitos sem salvação, e muitos que nós amamos muito, sem salvação. Porém, se o não ouvirem, as espadas serão passadas, e expirarão sem conhecimento. Aqui nós vemos um conselho e uma advertência, sabe para quê? Para que ninguém diga assim, que não conheceu a palavra e que também nunca teve uma experiência com Deus, ou não teve uma oportunidade de conhecer alguma coisa sobre a palavra para ter experiência. Todos aqui conhecem a palavra, graças ao meu bom Deus. Agora só falta fazer uso para ter experiências com Deus, se converter de verdade, para falar: Pai, ó, finquei meu pé na rocha que é Cristo e não saio nunca mais. Sabe aquela estrutura que o Pai fala assim: olha, a fundação tem que ser boa, senão as paredes vão ruir. O vendaval vai derrubar a casa. E quando o vendaval bate, o teu pé está fincado na rocha, a sua casa não vai cair. Não podemos firmar nossa fé em cima de areia. O vendaval vem, a casa cai, nós somos envergonhados. E Satanás bate palma, nos escarnece diante de Deus. Estamos no último dia do livro de Jó. O que nós vimos ali foi real. Quem diz que o livro de Jó é fictício e que nunca houve, nunca tomou conhecimento dos mártires, do sofrimento dos homens do passado, nunca tiveram conhecimento daquela arena onde os irmãos faziam fila como cristão para morrer no nome do meu Senhor. Ninguém aqui sabe o que é jogar o pai, jogar o bebê no colo da mãe para poder morrer um pouco mais. Ele vai na frente, mas a mãe sabe que a qualquer momento ela também vai para a boca do leão com o filho. Ninguém sabe o que é isso. Quando nós falamos, é apenas palavras. Mas Deus, que é Deus de ontem, de hoje, será de eternamente. Os olhos, o mesmo olho de Deus que estava naquela arena, está aqui, falando: meus filhos, vocês não têm noção. Cuide da tua alma, porque ninguém tem noção do que é o inferno. Jeremias falou assim: então invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. É o que nós vamos fazer aqui, rompendo meia-noite. Coloque diante do Senhor a sua alma. Senhor, perdoa minha fraqueza, renova a minha aliança. O pacto que foi quebrado traz renovo, mas faz de mim uma nova criatura. Me ajuda, Senhor, e Deus vai te ajudar. Aqui está falando, a Bíblia não mente, ela nunca mentiu. Aqui está dizendo: vai, ore, clame e eu ouvirei, buscar-me-eis e achareis. Mas tem que buscar de todo o coração, abrir o coração, falar: Senhor, é a minha alma que está gemendo, e nessa hora o Espírito de Deus com gemido inexprimível clama por você ao Pai, e sereis achado de vós, e vós sereis achado, diz o Senhor. Ah, mas alguém foi sequestrado, abriram um buraco profundo, enfiaram lá dentro, e como que Deus vai encontrar ali? Não existe altura, fundura, largura que Deus não alcance. E nada nesse mundo pode te separar do amor desse Pai, quando Ele é sincero e verdadeiro. Nem altura, nem largura, nem profundidade. Ainda Jeremias continua dizendo assim: quem se esconderia? Esconderia alguém? Haveria algum tipo de esconderijo, de modo que eu não veja?
Os olhos de Deus é como chama de fogo, nada se oculta aos seus olhos. Mas Jonas tentou se esconder. Jonas tentou se esconder. Jonas não quis ver a face do Senhor. Por um ato de covardia, Jonas se escondeu do Senhor. Mas ali também o Senhor estava. Essa é a atitude do obreiro covarde. Essa é a atitude do obreiro que Deus reprova. Mas Lucas fala de Pedro, quando Pedro falou: ninguém que lança a mão, Jesus aqui, olha, gritando aos quatro cantos do mundo, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o meu reino. Lance mão do arado e dê conta, porque aquele que te confiou, ele é digno para te sustentar, te fortalecer, te alimentar. Esse é Deus. Muitos do passado testemunharam. Estamos no último dia de Jó. Muitos no passado testemunharam. Os grandes patriarcas do passado, Isaac, Abraão, Jacó, Davi, Jeremias, Isaías, todos testemunharam de Deus. Hoje nós continuamos testemunhando de Deus. A igreja continua testemunhando de Deus. Agora, vamos para Jó. Tudo muda quando é Deus que testemunha de alguém. Imagina. Jó, na parte B do capítulo 1, diz: homem sincero, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. A mensagem de Jó traz uma tremenda lição para nossa reflexão, para nós pararmos e analisarmos. Essa passagem nos mostra até que ponto o homem pode sofrer e ser reto, temente a Deus, fiel e desviando do mal. Até que ponto o homem pode sofrer e permanecer nessa posição. Jó falou assim: ensina-me, Senhor. Ele não sabia nada. E quando eu vejo Jó falando que ele não sabia nada, eu olho para o céu e digo: Senhor, e eu? E eu? Ele disse: ensina-me. Será que Deus pode testemunhar de mim? Será que Deus pode testemunhar de alguém aqui dentro? Ainda tem muita gente que pensa que pode enganar Deus. Mas Deus, Ele te conhece e me conhece de dentro para fora. Ele nos conhece do avesso. Ele nos conhece no deitar e no levantar. Continue testemunhando desse Deus fiel, que tem te dado condição de caminhar, que tem te dado condição de ver, de falar, de sentir. No livro de Jó, capítulo 1, continua assim: Satanás, ele foi afrontado quando ele chegou diante de Deus naquela eu imagino um tribunal montado contra Jó. Contra Jó não, o céu a favor de Jó, mas Satanás contra Jó. E Jó, ele se sente humilhado quando ele ouviu o Senhor falar aquelas maravilhas de Jó. Qual de nós podemos ter a garantia que Deus, Ele vai testemunhar de nós? O próprio Deus testemunhou de Jó, dando aquelas qualidades que foi citada agora. Agora você imagina bem o que o salmista disse. Quando Satanás observou Deus falando coisas tão especial de Jó, você imagina bem, o salmista falou assim no Salmo 143, no verso 5. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Eu, quando me converti, era ainda recém-convertida, quando eu vi uma pessoa ressuscitar, na hora de botar dentro do buraco, o rapaz tinha 23 anos, só tinha mãezinha, não tinha mais ninguém por ele. E na hora de enterrar, a insatisfação dele foi muito grande. E ele começou a gritar, clamar. Orou. E quando o homem pegou o caixão para coisar, ele abriu para poder. E ela sentou e olhava para um lado, para o outro, tirando os pedaços de mato, de flor, de pétalas, disso e daquilo. E muita gente correu. Eu não corri porque as pernas tremiam tanto que eu fiquei paralisada ali, olhando aquilo ali.
Sabe, aquilo foi comentário por ano, anos e anos entrando, e aquele comentário era o mesmo. Eu me recordo de tudo, amados. Graças a Deus, tá branquinho, mas eu me recordo do meu primeiro amor. Eu me recordo de tantas maravilhas que Deus fez. Aqui o salmista coloca assim: eu me recordo daquele tempo antigo, eu medito nas tuas obras, eu considero tudo o que as tuas mãos têm feito. E nós, como o salmista, também recordamos Satanás diante de Deus, como testemunha, o céu todo também se lembrou de algo. Ele se lembrou que lá em Ezequiel 28, ele era um querubim ungido. Ele estava no trono santo de Deus. Ele vivia no reluzir das pedras preciosas. Ele era ungido para proteger. Ele era perfeito nos seus caminhos. Lá em Ezequiel 28, está escrito: tudo o que Lúcifer era, Satanás também se recordou daquelas delícias que ele perdeu. Agora você imagina, hoje nós temos essa ideia: Deus perdoando, Deus salvando prostitutas, ladrões, assassino, sequestrador, Deus salvando corrupto. Você imagina a ira de Satanás. Quando ele estava lá em cima, ele falou assim, ele pensou: eu tenho saudade quando eu era um querubim ungido. Agora, um homem lá na terra, um simples ser humano lá na terra, Deus diante dos anjos, e o céu como testemunha, e os anjos querendo ver ali o desvendar daquela tribuna, o que aconteceria no final daquela história. Todo o céu de testemunhas, juntamente com os anjos, Jó olhando Deus, testemunhando de um homem lá, Deus testemunhando de Jó, um homem lá na terra. Satanás foi humilhado, ele foi pisoteado, ali ele ficou menor que os menores. Aí o salmista Davi vai e fala: eu me recordo, Senhor, das coisas antigas. E eu te digo, igreja, você também se recorda das coisas antigas. Você também se recorda do seu primeiro amor. Satanás também se recordou que ele foi um anjo, querubim ungido. E hoje ele vê o mesmo Deus salvando aqueles no qual ele fez peteca. Imagina a ira de Satanás. Em um dia Satanás vai lá e rouba, vai lá e mata, vai lá e faz o sequestro. Imagina, de repente ele vê essas pessoas sendo libertas, curadas e salvas. Olha a fúria de Satanás contra essas pessoas. E quando a igreja grita o que está escrito em Isaías capítulo 9, verso 6. Os irmãos devem lembrar muito bem. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. As paredes do inferno estremecem, porque aos ouvidos de Satanás isso é uma afronta. Olha o que diz Filipenses capítulo 1, verso 27. O apelo de Paulo aqui é que com ele nós sejamos presentes, com a presença ou com a ausência dele, nós sejamos um. Que todos permaneçam firmes. É o conselho do Espírito de Deus para a sua alma. Permaneça firme. Não só espírito. Porque se eu deixar o meu eu falar um pouquinho, o meu pé com certeza vai se desviar do caminho do Senhor. De maneira unânime, lutando pela fé, constantemente, sem olhar, sem dar ouvido aos que opõem a vocês. Aqui dentro vai ter pessoas se opondo contra pessoas. Está escrito na palavra. E de que lado você está? Deuteronômio 28. Escolha hoje. Que Deus você quer servir? Ai, meu coração, fulano, é esse Deus.
Senhor, tem piedade da minha irmã, do meu irmão que me fez isso e aquilo. Tem piedade, liberta, Senhor. É esse Deus. Porque é muito fácil falarmos que somos crentes na hora do sorriso, mas na hora do choro, nós dizermos, Deus não é comigo. Porque para o mundo, o evangelho que nós carregamos, disse Paulo, que é loucura, mas para mim e para você é salvação para nossa alma. Paulo continua, somos privilegiados, amados, não só porque acreditamos em Cristo, mas também porque, como Jó, nós sofremos com Cristo. Nós não sofremos por Cristo, nós sofremos com Cristo, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele ainda há de fazer, seja sorrindo ou seja chorando. A nossa alegria precisa permanecer em uma fé firme, porque o propósito e a aliança que Deus traçou conosco, Ele não desistiu de nenhum de nós, e nem vai desistir. Poderoso Deus, essa palavra em meu coração é uma semente que eu te peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha fazer crescer, venha fazer florescer, venha dar entendimento e amadurecimento para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém.